Olá, eu espero de coração que todos e todas que estejam me ouvindo estejam bem. A gente está passando por um momento bastante delicado. Um momento coletivo, difícil, traumático. E as coisas que estão acontecendo ultimamente, elas precisam ser faladas, elas precisam ser colocadas, né, na mesa para a gente poder entender um pouco e poder também tirar esse peso, digamos assim, que a gente, né, tá carregando. Porque um trauma coletivo não é uma coisa fácil. E um trauma coletivo em nível mundial é muito pesado, né? O que a gente viu nos últimos dias aqui no nosso país? Vamos falar da nossa realidade, né? O que a gente viu foi que no domingo passado, aquela seita bolsonarista, daquelas pessoas horrorosas no sentido não da estética facial, né? Horroroso no sentido da estética total, do que aquelas pessoas representam, né? Saíram às ruas daí para pedir ditadura, para dizer foda-se o coronavírus, para dizer vamos morrer pelo capitão. Então, essa é a feiura, esse é o horror que a gente viu. Depois nós vimos o próprio miliciano que está com suspeita, né, de contaminação, confraternizando lá com a sua seita. Enfim, isso foi o quadro que a gente viu no domingo. Aí, durante a semana, nós começamos a ver desmentidos e cenas patéticas sendo colocadas né, publicamente, aquela entrevista coletiva que parecia a mesa da Santa Ceia, com aqueles patéticos, ridículos daqueles ministros com aquela máscara, que colocavam máscara, tiravam máscara, penduravam na orelha a máscara. Enfim, tudo que não se deve fazer, aquela gente fez. Tudo que não se deve fazer. E aí, a população que não sabe o que fazer, a população, e falando dos mais pobres, falando da população mesmo, de baixa renda, o pessoal das periferias, o que essas pessoas vão esperar de um governo desses? Um governo que não tem a capacidade de fazer uma coletiva de imprensa com pingo de dignidade? Tinha que ter sido só uma pessoa ali falando, né? Para explicar. As pessoas realmente... Aí a gente começa a receber mensagem de pseudo-médium, mensagem psicografada, o médium, aquele médium reacionário, fascista, falando que o coronavírus é um pequeno monstro. Olha, gente, eu tenho às vezes, sério mesmo, às vezes eu tenho vontade assim de dar um grito, sabe? Um grito ela me acalmando. Às vezes eu tenho vontade de dar um grito, porque é muita fúria que dá. A situação é tão delicada, é tão dramática. E a gente com esse governo, com esse tipo de governo, que não tem condição de dar uma coletiva, sem fazer um circo, não vou nem falar circo, né? Não é circo, o circo é digno, o circo é arte, fazendo um horror, fazendo um filme de baixo orçamento, um filme de terror de baixo orçamento. É uma gente muito desqualificada, muito desqualificada. E aí, como é que vão ficar os pobres desse país? Uma sociedade desigual, uma sociedade injusta. As pessoas que moram em favelas, como é que essa gente vai fazer isolamento? Como é que essas pessoas vão fazer isolamento? Pessoas que trabalham como camelôs, vendendo coisas. Como é que essas pessoas vão parar de trabalhar? E o governo, o louco do Paulo Guedes falando em fazer as reformas, em todo mundo votar as reformas, mesmo em isolamento.
todo mundo vai ler os projetos e vai votar as reformas. Essa pessoa tem que ser internada, esse governo tem que ser internado, sabe? Também não falando mal dos pacientes com transtornos mentais, mas, gente, eu não sei da onde que saiu tanta coisa estúpida. Como pode ter juntado tanta gente estúpida no mesmo governo, sabe? Bom, a gente viu domingo o exemplo da seita, daqueles que seguem a seita, a gente viu o domingo, a gente viu o que eles são capazes de fazer, carregando placa, foda-se, coronavírus. Olha, o bolsonarismo é algo que põe em risco a saúde pública do país. O bolsonarismo é uma seita de loucos, de fanáticos, de pessoas completamente fora da realidade, de pessoas completamente destituídas de cognição, né? É um bando, daí juntou, eles se juntaram por sintonia, né? Foram se juntando, e aí colocaram essa criatura no poder. E essa criatura se cercou daquelas criaturas como ministros. Então nós seremos um caso em que o mundo vai ver, nós vamos ser um caso mundial de observação. Como não se deve fazer num caso de pandemia, né? Porque esse governo não vai apoiar, não vai dar nenhum tipo de amparo social àqueles que realmente precisam. As pessoas vão ficar, né, completamente desamparadas e não é querer causar pânico, é o que a gente está vendo. É o que a gente está vendo. O ministro da Justiça, aquela coisa, não. O ministro da Economia devia já ter ido a público sem máscara e dito, olha, nós temos esse plano, nós vamos fazer isso e aquilo, né? Para pelo menos as pessoas saberem que podem ter um amparo. Mas uma sociedade como a nossa, ela precisa ser reconstruída. Uma sociedade como a nossa, com essa miséria, com essa desigualdade, ela precisa ser reconstruída. Talvez esse momento de pânico coletivo, talvez esse momento de trauma coletivo, ajude a pelo menos muitas pessoas pararem para pensar que se existe uma população enorme na miséria, a classe média e média alta, e os ricos eu nem falo, né? Porque esses na verdade, são os que levam o vírus de um lado para o outro, né? São os que atravessam as fronteiras. As outras classes todas ficam à mercê. Quando tem uma população miserável que não vai conseguir se isolar, que não vai conseguir se tratar, que não tem dinheiro para comprar álcool gel, essas pessoas, elas estão completamente à mercê. Completamente à mercê. Olha, é muito triste. A gente que acompanha mais de perto as questões ecológicas, as questões da natureza, existem coisas interessantes acontecendo, né? Em volta de Veneza, o mar se recuperando, a água voltando a ter uma cor de água saudável, né? A condição do ar, a poluição do ar diminuindo, a condição da natureza toda meio que se restabelecendo, né? As emissões de carbono diminuindo. Enfim, isso tudo mostra como a nossa sociedade é predatória, como a nossa sociedade causa danos, né? Não só para nós, né? Para as pessoas em termos de estresse e tudo mais, mas como nós causamos danos, né? Reais à natureza. E agora, nesse momento de isolamento, nesse momento de resguardo, agradeçam se vocês conseguem estar em resguardo, né? As pessoas que conseguem estar em resguardo são privilegiadas. E tentem buscar solidariedade que existe no fundo do coração de cada um, para tentar ajudar aqueles que estão realmente
em situação de risco, aqueles que estão em situação de muita miséria, sabe, muita exposição. Essas pessoas estão expostas, são irmãos nossos, né? É uma gama muito grande de cidadãos e cidadãs do nosso país que estarão expostos. E eu acho que a gente precisa tentar descobrir uma forma, né, de ajudar. Eu acho que a forma mais eficiente que nós teremos que colocar em prática agora, de agora em diante, é se conscientizar de que esse fascismo que foi eleito na Câmara, que foi eleito nas assembleias, que foi eleito na presidência, esse fascismo só leva o país para o buraco. Só. Esse fascismo miliciano só vai levar o Brasil para o buraco, né? Nós já estamos no fundo do poço, agora sitiados. Então, por favor, né? Eu acho que isso sirva de lição, que isso sirva de despertamento de consciência. Eu acho que agora é um momento bem adequado para isso. Fiquem bem, fiquemos bem, despertem a solidariedade que existe em seus corações e vamos ver como é que a gente sai disso. Até mais.